Olá pessoal, vamos dar continuidade, tá certo? Ao nosso curso de bacharel em teologia e de teologia ministerial. Hoje iremos para a segunda aula da matéria de profetas maiores. Na primeira aula falamos acerca da parte introdutória do que é o profeta, a atuação do profeta no Antigo Testamento, no Novo Testamento, qual a diferença da atuação do Antigo para a atuação do Novo Testamento. Nós falamos que 16 são os profetas que estão divididos entre profetas maiores e profetas menores. Professor, por que 16 e não 17? Geralmente, nós ouvimos em muitos seminários teológicos, em muitas apostilas de teologia, quando se trata da matéria de profetas maiores e menores, que são 12 profetas menores e 5 profetas maiores, totalizando 17. Como é que o senhor está dizendo que é 16 profetas ao todo, sendo que 12 menor e 4 maiores? Eu vou explicar isso aqui. Veja só. São 17 os livros que estão divididos em profetas menores e maiores. Porém, são 16 profetas. Por quê? Porque o profeta Jeremias, ele é o autor, tá certo? De 2 livros. Então, são 5 profetas maiores, porém, são 4 profetas que escrevem esses livros, porque Jeremias, ele vai escrever, tá certo? 2 livros. O livro que leva o seu nome e o livro de Lamentações de Jeremias, que ele escreve, tá certo? Quando Jerusalém é destruída. Ele é um profeta pré-exílico, ele também vai para o exílio, certo? E ele ainda consegue ver a destruição total de Judá. E estudiosos dizem que quando ele vê a destruição total de Judá, ele senta-se no chão para chorar e lamentar. É onde entra agora as lamentações do profeta Jeremias. Então vamos lá, para deixar isso aqui bem sem nenhuma dúvida. São 12 profetas menores e 4 profetas maiores. São 12 livros de profetas menores e 5 livros de profetas maiores, sendo 4 profetas os escritores. Pois Jeremias vai escrever 2 livros, que é o livro que leva o seu nome de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias, ok? Então vamos lá. Como era a atuação do profeta, o Nabi, no Antigo Testamento? A atuação profética no Antigo Testamento servia como um ofício. Já a atuação profética no Novo Testamento serve para o ministério. No Antigo Testamento, Deus não se revelava como ele se revelou no Novo Testamento e como ele se revela, tá certo? Nos dias odiernos. O profeta naquela época tinha que ter uma vida irrepreensível. Deus não se revelava com mais ninguém, Deus se revelava ao profeta. Precisa entender que o primeiro profeta, de forma reconhecida e oficializada dentro da nação, ele também é o último chofetim, o último juiz, que é Samuel. Samuel é o último juiz e é o primeiro profeta de forma reconhecida. Pastor, antes de Samuel, teve pessoas que profetizaram, muitas pessoas, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Meldade, como Hilda, como Miriam, como Arão, tá certo? Como Abraão, como o próprio Moisés,
E essas pessoas, elas eram conhecidas como profetas, ok? Porque profetizaram os oráculos de Deus e aquilo que eles profetizaram aconteceu. Outra coisa interessante que precisa ser observada: o derramamento do Espírito Santo acontece no cenáculo depois do período interbíblico, após Jesus ser assunto aos céus. Ele dá uma promessa do Espírito Santo a aproximadamente 500 pessoas, sendo que 380 dessas 500 pessoas retrocedem, fica 120 e recebe a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Profecia esta que foi profetizada por Joel, ainda na época do Antigo Testamento, no período veterotestamentário. Então precisa entender que antes da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo já atuava na vida dos profetas. Não vamos falar de sacerdotes e reis que também recebiam esta atuação, tá certo? Porque não é o foco da nossa aula. Nossa aula, ela tem um foco e é tratar dos profetas maiores. Então, o Espírito Santo descia no Antigo Testamento. Já havia a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, para não criar ideia que o Espírito Santo só atuou no Novo Testamento. O Espírito Santo atuou desde o início da história e vai atuar até o fim dela. Então, vamos lá. O que precisamos entender é o seguinte, que o Espírito Santo descia sobre o profeta, Deus revelava ao profeta a sua vontade, e este nabi, este porta-voz, este profetês, ele transmitia esta mensagem, a vontade de Deus, para o seu povo. Era assim que funcionava. Sendo que o profeta no Antigo Testamento, para receber a mensagem de Deus, para Deus poder se revelar para ele, ele precisava ter uma conduta e uma vida irrepreensível. O ministério profético do Antigo Testamento, ele era levado tão a sério que a Bíblia diz que existia escola de profetas. Existia escola no Antigo Testamento, onde esses profetas recebiam orientações. Por quê? Porque o profeta que profetizasse algo, dizendo ele que Deus tinha falado, revelado algo a ele sem ser Deus, a pena para este delito era a morte. Então, o ofício de profeta no Antigo Testamento, ele tem uma atuação totalmente diferente, tá certo? Do ministério profético no Novo Testamento. Precisa entender que no Antigo Testamento, o ministério profético era um ofício. Pessoas profetizaram antes de Samuel, mas não eram profetas. Eram conhecidos como profetas, reconhecidos como profetas, mas não eram profetas de forma oficial e reconhecida dentro do cenário de Israel, pois o primeiro profeta oficial, tá certo, foi o último juiz, o último profetinho, que foi Samuel. Então o profeta, como ofício, ele precisava ter uma conduta irrepreensível, precisava ser santo, pleno em todos os sentidos, precisava ser verdadeiro, precisava ser um homem irrepreensível diante de Deus e diante da sociedade em que vivia. Para quê? Para poder revelar agora a vontade de Deus ao seu povo. Deus usou os profetas quando Israel mais precisou. Quando a nação estava em declínio espiritual, quando tinha tomado um outro caminho, que não era a vontade de Deus para suas vidas. Foi neste período aí que Deus vai levantar os profetas para revelar a sua vontade para o seu povo. Uma das funções também do profeta, do nabi, é exortar o povo. Então Deus revelava a sua vontade e Deus exortava o povo. Porque a nação tinha se rebeliado contra Deus, a idolatria, ela cresceu muito dentro desse cenário histórico,
E Deus usava o profeta para exortar o povo acerca dos seus pecados e revelar também para o povo a sua vontade, o seu querer. Outra função do profeta era consolar o povo acerca de um futuro que Deus tinha preparado para eles. Então Deus exortava, mostrava os seus pecados, mostrava a solução, o povo deveria se arrepender. E Deus consolava também o povo, querendo mostrar para o povo que se o povo se arrependesse e voltasse para Deus, Deus ia abençoar o seu povo. E uma das funções também do profeta é que ele tinha como ofício, além de ter uma conduta irrepreensível, revelar a vontade de Deus, exaltar o povo e consolar, também a atuação do profeta, ou a atuação profética, servia para a edificação do povo naquela época. Como funcionava, então, a atuação profética no ministério da graça no Novo Testamento? Precisa entender. No Antigo Testamento, a atuação do profeta era como ofício. Os profetas atuavam como ofício no Antigo Testamento. Diferente do Novo Testamento. Precisa entender que a Bíblia diz que o último profeta, irmãos, do Antigo Testamento foi João Batista. A lei e os profetas foram até João Batista. Tem muita gente hoje aí batendo cabeça. Tem muita gente hoje aí se denominando bispo, apóstolos, profetas. E na mente dessas pessoas, estas nomenclaturas aí, está acima do ministério pastoral, do ministério do presbítero, do evangelista, do ministério diaconal. Irmãos, vejam só, deixa eu explicar isso aqui para vocês. A atuação profética no Novo Testamento não é mais um ofício, ok? A atuação profética no Novo Testamento serve para o ministério. Observe que quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 irmãos, e eles foram cheios do Espírito Santo e falaram das grandezas de Deus ali, no cenáculo do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, perceba que antes desta atuação, os profetas já recebiam a graça de Deus para profetizar, porque tem pessoas que pregam aí dizendo que você só pode profetizar se você for batizado com o Espírito Santo, se você falar em línguas estranhas, se isso não tem nada a ver. Os profetas recebiam, certa mensagem profética e profetizavam, e nenhum deles falava línguas estranhas ali. Você não vê no texto, certo? Ninguém fala em línguas estranhas e etc. Até porque o derramamento do Espírito Santo acontece no Novo Testamento. É prometido no Antigo, mas acontece no Novo Testamento. Então a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento é totalmente diferente da atuação do Espírito Santo no período veterotestamentário, para não confundir isso aqui. Porque tem muitas pessoas se dizendo ser profeta, apóstolos e bispos, tá certo? Todas essas nomenclaturas aí foram criadas, tá certo? Para quê? Devido ao crescimento da igreja. Biblicamente, se formos estudar, de acordo com os primórdios, se formos estudar o Didaquê, se formos estudar ali as primeiras conversões, vamos perceber que Jesus, durante o seu ministério, ele extraiu para si muitos discípulos. Para não confundir isso aqui, a palavra discípulo significa aprendiz, né? Nós chamamos de matetes ou matetes em língua grega. Então, o que acontece? Então, discípulos são aprendizes. Jesus não só tinha 12 discípulos, precisa entender isso aqui. Jesus tinha muitos discípulos
sendo que desses muitos discípulos, 12 deles, que é uma alusão também, ou uma referência às 12 tribos de Israel, 12 desses discípulos se tornaram seus apóstolos. Então perceba que Jesus tinha muitos discípulos, mas desses muitos discípulos que ele teve, muitos seguidores fiéis, incluindo homens e mulheres, porque Jesus valorizou também o ministério feminino. 12 deles eram apóstolos. Jesus não constituiu mais do que 12. Foi apenas 12. Por quê? Em cumprimento à visão que João Batista terá na ilha de Patmos. João, ele vê 24 tronos e ele vê 24 anciões que vão ocupar esses tronos. Então eu preciso entender isso aqui. 12 desses tronos será ocupado por cada cabeça, por cada representante, tá certo? De cada tribo. Tribo de Dan, Naphtali, Aser, Zebulon, Benjamim, Judá e etc. Ele vai ocupar cada representante de um desses tronos. Então sobra 12 tronos que irão ser ocupados, no caso, pelos apóstolos, fechando ali os 24 anciões que João viu na visão. Aí a pergunta que eu quero fazer, tá certo, aos alunos que vão estar assim, assistindo a esta aula online, é que, e esses apóstolos, esses bispos, que estão espalhados por aí, como é que fica a situação desses homens? Porque hoje muita nomenclatura já foi criada, baseado numa exegese, não é exegese, exegese é extrair do texto que Deus quer falar, e exegese é injetar no texto que o texto quer dizer. Então, devido a uma exegese mal feita, mal interpretada, acerca do que Paulo diz no Novo Testamento, as pessoas estão criando essas nomenclaturas. Eu já vi os presbítera, evangelista mulher, bispa, apóstolo. Precisa entender que a atuação profética no Novo Testamento não é um ofício, isso não é uma nomenclatura oficial, isso não é um título oficial. A igreja, ela cresce de uma forma assustadora. Se você observar os relatos históricos, Lucas, historiador do Novo Testamento, ele diz que a igreja começa com 120 irmãos ali, onde recebe ali a descida do Espírito Santo, capítulo 1, versículo 15, e depois daquele episódio, eles passam de 120 para 3.000, capítulo 2, versículo de número 41, se não me foge agora a memória. Quando chega ali no capítulo 4, de Atos dos Apóstolos, e versículo 4, a Bíblia diz que grande era a multidão dos que criam. Quando chega ali no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, já se percebe que existia uma multidão incontável. Uma multidão incontável. No capítulo 4, versículo 4, se percebe que eles já são 5.000. No capítulo 8, eles não podem contar mais. Quando chega em Romanos, Lucas, ele relata, no capítulo 15, versículo 21 ao versículo 26 aproximadamente, que Paulo vai dizer que não há nenhuma parte do mundo daquela época a qual o evangelho não tenha sido pregado. Então a igreja cresceu muito. Então qual eram as nomenclaturas que existiam na igreja? Era diácono, diaconisa. Por que diaconisa, pastor? Porque se você vê no texto grego, há uma recomendação de Paulo no capítulo 16 da sua carta à igreja que estava em Roma, onde ele vai recomendar uma irmã como diaconisa da igreja de Secleia. Ele vai estar lá dizendo, olha, recebei a nossa irmã Febe, diaconisa da igreja que está em Secleia. Então ele vai
reconhecer, tá certo, o diaconato ali feminino. Então perceba que nos primórdios existiam os diáconos, os bispos e os presbíteros. Esses eram os ofícios, tá certo, da igreja. Então eu posso, tá certo, de acordo com a história, provar que os ofícios da igreja eram diáconos, bispos e presbíteros. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres foram nomenclaturas criadas depois. Para quê? Para o desenvolvimento do ministério. Isso não envolve ofício. Então tem pessoas aí se denominando pastores, profetas, evangelistas, pastores, doutores, etc. Porque não consegue assim fazer uma interpretação correta e anula uma parte histórica. Vejam só, não existia essas nomenclaturas. Essas nomenclaturas surgiram devido a uma necessidade. Devido a uma necessidade foi que surgiu assim essas nomenclaturas aí. Então o que acontece? Então Paulo, como a igreja ela cresce muito, aí Paulo ele vai criar essas nomenclaturas, ok? Precisa entender que quem eram os pastores deste período. Os pastores deste período aí, tá certo? Eram os presbíteros da igreja,